O presidente Mário Bittencourt tomou posse oficialmente da presidência do Fluminense para dirigir o clube pelos próximos 3 anos e fez algumas revelações. Entre elas, um possível acordo com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro sobre os direitos de transmissão do campeonato estadual e também falou sobre a chegada de mais reforços. Bora começar mais um vídeo, pessoal, falando sobre o Fluminense. Agradeço demais a sua presença aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado, eu sou o Rodrigo Dias. Se você não é inscrito ainda, já sabe, vai lá, faz a sua inscrição, deixa o like, ative o sino para receber as notificações e também deixa o seu comentário para a gente saber o que você pensa sobre as novidades, sobre as notícias do Fluminense. Bom, o presidente Mário Bittencourt tomou posse na noite desta quinta-feira. Ele que foi o presidente do Fluminense pelos últimos 3 anos e meio, né? Porque ele assumiu os últimos meses da gestão do Pedro Abad e agora tomou posse para continuar como presidente do Fluminense pelos próximos 3 anos. E durante a posse e também depois, né, em uma rápida entrevista coletiva aos jornalistas que estiveram no Salão Nobre do Fluminense, o presidente Mário fez algumas revelações. A primeira delas que eu vou colocar aqui, notícia trazida, vou reproduzir aqui, né, o material publicado pelo portal GE. O presidente Mário comentou que fez uma revelação, né? Ele disse que em conversa com o Rodrigo Caetano, diretor do Atlético Mineiro, que inclusive já foi diretor do Fluminense, o Rodrigo Caetano fez um elogio à gestão do Fluminense e, segundo o presidente Mário, disse o seguinte, abre aspas, você sabe que em 2023 só 4 times iniciam consolidados e o Fluminense é um deles. A gente comenta isso no Atlético. Vocês já estão preparados e mais 3 clubes estão. Os outros vão ter que correr atrás, fecha aspas. Seriam as palavras do Rodrigo Caetano para o presidente Mário Bittencourt. Quando ele fala que o Fluminense é um dos times que estão consolidados, eu concordo, porque o Fluminense vem de um ano muito bom, manteve o seu elenco, só perdeu de titular o Matheus Martins, né, pelo menos por enquanto, a gente espera que não perca mais ninguém, e está começando a trazer reforços. Para alguns não são reforços de peso, para outros as contratações agradam. O importante é que o Fluminense vem para 2023 com o mesmo técnico, com a base do elenco, que fez uma boa temporada, com o time adaptado ao esquema de jogo. Então, tudo isso transforma o Fluminense, sim, numa equipe consolidada. E aí, quando ele fala que apenas 4 times estão consolidados no futebol brasileiro, a gente pode pensar que além, então, do Fluminense, já que ele incluiu o Fluminense, os outros seriam o Palmeiras, com certeza, o Flamengo. E aí, quem seria o quarto? É o Atlético, né? Porque ele é diretor do Atlético. Na minha opinião, quem está num momento muito forte e com o futebol também preparado, com tudo preparado para 2023, chegar muito bem, é o Internacional, que fez um excelente ano de 2022, principalmente nessa reta final. Tudo bem, não foi campeão da Sul-Americana, não conseguiu chegar à final da Sul-Americana, mas o Inter montou um bom time, né? E vai ser um adversário muito difícil na temporada 2023, porque continua atrás de reforços. O presidente Mário também fez um autoelogio, e aí eu não vou nem criticá-lo, porque quem viveu a década de 90, quem acompanhou, quem torceu para o Fluminense na década de 90 e hoje reclama, não tem ideia do que foi o Fluminense na década de 90. Quem aí tem os seus 40 anos se lembra perfeitamente dos times horríveis que o Fluminense montava. Eu, por exemplo, eu era repórter de rádio, eu acompanhei a trajetória do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 97 e 98, quando o Fluminense, em 97, cai para a Série B pela segunda vez seguida e em 98 quando cai para a Série C. Eu acompanhei de perto. Então, assim, quem hoje, né, acha que tá tudo ruim é porque não sabe de nada, não tem ideia do que foi o Fluminense na década de 90. Não tô falando que tá ótimo não, gente. Não tô falando que tá ótimo.
mas as coisas, né, não acontecem do dia para a noite. E aí, quando a gente pega o Fluminense, que ficou em terceiro lugar no Brasileiro, à frente do Flamengo, vai para o terceiro ano seguido disputando Libertadores com um orçamento de 250 milhões por ano e o Flamengo com um orçamento de 1 bilhão por ano. E olha, nos confrontos contra o Flamengo esse ano, nós só perdemos um e mesmo assim foi uma derrota amarga, porque teve um erro de arbitragem no começo do jogo quando o Fluminense estava ganhando de 1-0. O goleiro do Flamengo, que não estava pegando nada, fechou o gol. Então foi um jogo atípico. Na verdade, não era para o Flamengo ter vencido nenhuma partida esse ano, né? Então, se a gente pegar, fizer essa comparação de que o Flamengo tem um orçamento de 1 bilhão por ano e o Fluminense de 250 milhões, o Fluminense faz até demais, né? Então, a gente também tem que saber, né? Não é passar pano, mas a gente tem que saber reconhecer as limitações financeiras que o Fluminense tem. Bom, durante então a posse, né, oficial aí do presidente Mário, a cerimônia que marcou a posse do presidente Mário, ele falou também sobre a questão dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, uma briga danada aí entre Fluminense, Flamengo, a Federação, Vasco, Botafogo. O Flamengo, né, ao que tudo indica, vai levar a melhor, como sempre, né? Mas o Fluminense parece estar chegando a um acordo aí com a Federação do Rio, depois de muita discussão. O Fluminense pretende arrecadar em torno de 15 milhões de reais com a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. No início de dezembro, o Gilmar Ferreira, de acordo com o Portal GE, o Gilmar Ferreira do Jornal Extra, ele revelou que o Flamengo tinha entrado em acordo com a Federação do Rio para receber 18 milhões. E a oferta para o Fluminense era de 14 milhões, revelada pelo canal do Lessa no YouTube. E aí, a diretoria do Fluminense quer receber 15 milhões. Nesse negócio, então, o Flamengo provavelmente vai receber, na verdade, 20 milhões, Fluminense tentando receber 15, e Vasco e Botafogo não vão receber nada, não vão ter acordo com a TV aberta. Agora, uma coisa é você fechar o acordo, não, beleza, direito de transmissão TV aberta, Fluminense vai receber 15 milhões de reais. Tá, mas vai passar aonde? Porque até agora, nenhuma emissora fechou com a Federação do Rio, então se não tiver transmissão, ninguém recebe nada, pelo menos é o que eu entendo. Se não tiver transmissão, né, do campeonato, ninguém recebe nada. Então a gente precisa esperar para ver, né, quais vão ser os detalhes finais desse acordo e para ver se em qual emissora vai passar, quanto o Fluminense vai receber. E ao que tudo indica, Vasco e Botafogo vão ficar fora do acordo. O Flamengo vai receber mais, o Fluminense um pouco menos, mas o Fluminense recebe mais do que ele iria receber antes, porque a proposta inicial era para o Flamengo receber, se eu não me engano, 15 milhões e o Fluminense, Vasco e Botafogo, né, receberem 10 milhões. E aí o Vasco e o Botafogo descobriram, não gostaram, o Fluminense também já não queria. E aí depois a coisa foi se desenrolando, Vasco e Botafogo bateram o pé, não vão negociar, né, se receberem menos que o Flamengo. E aí o Fluminense parece estar disposto a receber 15 milhões e o Flamengo recebendo, ao que tudo indica, 20 milhões. Vamos ver o que o presidente Mário disse, olha aqui, ó. Estamos em discussão ainda, vocês sabem nossa posição, que é uma posição a nível estadual e nacional da diminuição da diferença que existe hoje. Estamos fazendo uma proposta que entendemos que o Fluminense vai estar bem posicionado. Então, deixem a sua opinião aí sobre essa questão dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Sobre reforços, o presidente Mário disse que na próxima semana devem chegar novos jogadores, deve ser feito o anúncio de novos reforços sem citar nenhum nome. Ele citou apenas a questão do Guga, né, que todo mundo já sabe que está certo. E aí ele está dizendo aqui que o Guga tinha proposta de outros 5 clubes, mas preferiu jogar no Fluminense. E aí tá falando aqui, ó, a esperança é muito grande que a gente possa fazer um bom ano em 2023, melhor do que foi 2022, e buscar o tão sonhado título da Libertadores. E acreditamos que vamos disputá-lo com força. Também fala aqui
que o Fluminense vai ter mais tempo para pré-temporada, aí fala que o Fluminense teve um tempo maior de férias. Isso também tem um lado bom para o jogador, mas tem o outro lado, né? Que o jogador ficou um tempo parado. Então, é o que eu falo. O Fluminense não vai começar o Campeonato Carioca com o time principal. Não dá tempo. Porque ele se reapresenta dia 2 de janeiro. Então, os jogadores ficaram praticamente 60 dias parados. Fluminense, eu não acredito que o Fluminense vai estrear no Campeonato Carioca na semana do dia 15 de janeiro com o time principal. Acho que vai demorar um pouquinho mais. Enfim, o presidente Mário, então, confirmando que na próxima semana novos reforços devem chegar, se referindo principalmente ao Keno, ao Lima, ao zagueiro o Vitor Mendes, né? E aí a gente fica na expectativa sobre a contratação de um lateral esquerdo, que até agora a gente não sabe quem é que o Fluminense está buscando no mercado. O nome que ele queria, o Gabriel Suassy, o Fluminense desistiu por causa do alto preço, e agora o Fluminense busca um novo jogador para essa posição. Vamos aguardar para ver quem é que o Fluminense vai trazer para resolver o problema da lateral esquerda. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Qualquer novidade, eu volto aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima.